Como é que é, povo do xadrez? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, Bruno Andrade aqui, e ontem começaram as Olimpíadas de Xadrez 2022 e Portugal está lá também, entre muitos outros países, a lutar pelo ouro. Temos aqui uma foto da comitiva que está em Chennai, na Índia, que é onde está a decorrer este forte torneio. Temos aqui a equipa dos homens à direita e a equipa das meninas à esquerda. O torneio começou ontem e, portanto, Portugal teve uma boa estreia. Abriu com 4-0 contra Aruba. A seleção das meninas também começou bem. Venceu por 3,5 a seleção das Maldivas. E hoje a seleção portuguesa masculina encontrou quem pela frente? A seleção holandesa. A forte seleção holandesa, onde temos alguns dos jogadores mais fortes do mundo, como por exemplo o Guiri, que é top 10 do mundo, e também o Jan van Foreest, que é muito conhecido, está nos top 100 do mundo, ok? É um jogador que integrou a equipa do Carlsen por várias vezes, não só para jogar este último campeonato do mundo contra o Nepomniachtchi, mas noutras alturas. Portanto, é um jogador em quem o Magnus Carlsen gosta de ter na sua equipa, porque é um jogador que inova muito nas aberturas, gosta de fazer lances diferentes. É um jogador aqui um bocado diferente. Bom, e hoje foi o confronto entre Portugal e Holanda. E eu vou-vos mostrar aqui o jogo do nosso tabuleiro número 1, que é o Jorge Ferreira, Jorge Viterbo Ferreira. É o número 1 de Portugal, tem 2500 de elo, agora penso que está a 2499, por aí. Onde jogou com o famoso Jordan van Foreest. Portanto, um jogador muito conhecido, está sempre aí nas elites, a jogar contra jogadores de elite, conhece muito bem o Magnus Carlsen, por exemplo. E antes de vos mostrar o resultado que ficou no total, vamos ver então esta partida entre o Jorge Ferreira e o Jan van Foreest, que ocorreu hoje. Vamos ver da perspectiva das pretas, do Jorge Ferreira. O Van Foreest abre com cavalo F3, D5, G3, cavalo F6, bispo G2, E6, roque, bispo E7, D4, roque, até aqui tudo normal. E agora vem o estranho lance bispo F4. Portanto, aqui lá está. O Van Foreest é um jogador que gosta de sair um bocado da teoria, inovar, teoria de aberturas. Aqui o lance mais comum é sem dúvida C4, ok? Portanto, aqui está uma abertura catalã, mas o bispo F4 é aqui um lance um bocado estranho neste momento, porque o bispo nem sempre vem por aqui quando está este fim que é deformado, porque a qualquer momento pode ser atacado e não consegue fugir para G3. Mas tudo bem, neste momento, por exemplo, cavalo H5, que é um lance que não faz sentido, porque aqui, por exemplo, as brancas até podiam jogar E3, este bispo é um bocado mau, porque há vários peões nestas casas, mas por exemplo, bispo D2 ou bispo E3, já ganham um tempo, porquê? Porque este cavalo tem que voltar para trás. E quando voltar, as brancas jogam, e reparem que na mesma posição de há bocado este bispo está aqui, portanto o bispo mexe de borla. Então segue com B6, portanto aqui o Jorge vai fazer uma espécie de Índia-Dama. Índia de Rei é quando fientamos o bispo por aqui, e Índia-Dama é quando fientamos o bispo por B7. E este bispo normalmente vem por E7. Vem C4, bispo B7 e agora cavalo E5. Porque agora as pretas não podem capturar porque este bispo não está defendido. E então por causa disso vem dama C8. É um lance natural neste tipo de posições. A dama vem suportar o bispo. Agora dama C2. Aqui cavalo C3 é um lance que está a tardar. É um lance natural. Portanto desenvolver as peças menores. Mas ele prefere jogar dama C2. E agora peão por C4. As pretas simplesmente querem aqui abrir este diagonal deste bispo. Porque este bispo normalmente é o que tem mais dificuldades. E além disso, as brancas podiam estar aqui a tentar jogar um C5 e fechar aqui este bispo. Portanto, aqui capturar imediatamente. Dama por bispo por BG2, rei por dama B7 cheque. Portanto, reparem que agora esta dama faz de bispo e está aqui bem colocada. F3, torre C8 para preparar C5. C5 diretamente também era possível, sem problemas nenhums. Se as brancas capturassem, poderia vir ter torre C8 à mesma. Podia haver captura, portanto, simplesmente o Jorge está a preparar a ruptura de peões, ok? Cavalo C3 e lá está, C5. Torre FD1,
Peão por D4, agora ataca a dama a descoberto, portanto a dama tem que capturar o peão. E agora cavalo C6 com tempo. Sobre a dama, as brancas trocam, dama, torre por aqui, exato. Portanto aqui já há a possibilidade até de dobrar torres em C. E veio o lance E4, portanto as brancas trocaram o bispo de casas brancas. Esta dama aqui é incomodativa nesta diagonal, então as brancas querem meter os peões aqui em casas brancas e bloquear a diagonal da dama. Veio o lance B5, portanto agora as pretas vão contra-atacar na ala dama. E aqui veio o lance torre a C1. Aqui, se E5 não era um lance tão bom quanto isso, porque está a fechar um bocado deste bispo, ok? E aqui, por exemplo, o cavalo E8 é um lance passivo, portanto reparem que aqui o cavalo vai ter que passear por C7, vai ter que fazer muitas manobras, mas aqui os pretas tinham um lance muito interessante, que era B4, contra-atacando este cavalo. E agora esse peão por bispo por F6, como com tempo sobre a dama, e agora reparem na força que há sobre o cavalo de C3. Muita pressão. E se aqui as brancas podem tentar um truque, bispo E5. Reparem que as pretas, se capturam este bispo, as brancas dão checkmate em D8, ok? Só que aqui as pretas simplesmente capturariam este peão tranquilamente, e se as brancas quisessem aqui causar estragos no roque das pretas, vinha dama B2 cheque, e depois, por exemplo, de rei H1, capturar agora, dama por, agora aqui é perigoso, dama G5 cheque, pode ser cheques perpétuos, mas aqui as pretas podem jogar dama B5 ou torre C5, controlando aqui a quinta, controlando este ponto, por exemplo, torre C5, e se as brancas tentarem dama F4 para continuar aqui a provocar os cheques, aqui já estão perdidas, porque há C2, reparem que esta dama de repente defende tudo, por exemplo, se dama G4 até aqui o lance rei F8, e não há entradas da dama branca, porque a dama preta defende tudo, e agora aqui depois disto vem torre D8, e a ameaça já é, por exemplo, capturar esta torre, e depois dar cheque em D1, e isto aqui as pretas já estão ganhas aqui. Portanto, o Van Forest não jogou E5, jogou torre AC1, H6 para o rei poder respirar, cavalo E2, torre D8, dama E3. Aqui, bom, aqui se dama por D8 cheque, quer dizer, bispo toma, torre toma, rei H7. E o que é que as brancas têm aqui? Aqui tem torre e peça por dama, mas não chega. Aqui não chega porque esta dama preta vai ser muito ativa. Por exemplo, depois torre por C6, dama por... as brancas têm que coordenar bem aqui a defesa. Por exemplo, com torre D2, para a dama agora não entrar aqui. Mas aqui vai haver muita pressão das pretas. As pretas podem, por exemplo, até jogar, começar com G5. Aqui as pretas estão melhor, ok? Portanto, isto não compensaria. Quando sacrificamos a dama, deve ser por algo um bocado mais concreto. Portanto, aqui dama E3, aqui umas trocas, torre C2, uma torre na sétima, lá está. Torre D2, e aqui o Jorge vai para simplificações, trocando. Aqui não há que procurar grandes complicações, apesar de tudo as brancas estão sólidas aqui. E depois de cavalo D7, bispo T6, bispo F6, agora aqui pondo o bispo na grande diagonal. E agora aqui, portanto é assim que não é possível. Porque temos aqui bispo e cavalo em cima deste, a controlar esse ponto. B3, dama C6, bispo E4, cavalo E5, agora H4 e G5. Aqui G5, peão por, aqui por acaso interessante era bispo por G5. Era um lance que também era possível, ok? Porque reparem que se as brancas não podem jogar dar aqui a forquilha, porque aqui existe dama por E4 cheque. E isto já é perigoso. Agora aqui, se as pretas vêm com o rei aqui ou aqui, há cavalo, o cavalo entra com cheque. Portanto, não convém. Aqui, por exemplo, rei F1, não cavalo G4, mas dama F3 cheque, primeiro, ok? Agora, por exemplo, se rei G1 já vem cavalo G4 e ameaça mate aqui. Portanto, por exemplo, rei G1, cavalo G4, e agora aqui como é que protege? Tem que jogar bispo C5, protegendo esse ponto. E agora aqui, por exemplo, já tira o bispo, teve tempo para tirar o bispo, e as pretas estão muito melhor aqui nesta posição. E se, por exemplo, aqui joga rei A1, bom, então aqui as pretas estão mesmo ganhas. Porque veio o lance dama H1 cheque, e reparem, agora as brancas têm que oferecer este cavalo. Porque se, por exemplo, rei F2,
vem aqui este bonito checkmate, ok? Este mate era mesmo extraordinário de acontecer. Portanto, aqui bispo por G5 era uma variante bastante interessante, mas ok, H5 é o lance mais forte. Bispo C3, dama D7, aqui tudo trocas, as brancas têm uma ligeiríssima vantagem no final. Depois aqui destas manobras, lá está F6, aqui para começar a abrir o rei para vir auxiliar o resto dos peões, rei F7 e aqui E5, e agora reparem que o rei branco não consegue entrar, porque depois deste cheque simplesmente veio o lance rei A7 e agora o rei simplesmente em A6 ancora todas as hipóteses deste rei branco poder entrar. E portanto aqui até dá um cheque, volta, e aqui não há nada a fazer. Isto simplesmente vai ser cheque perpétuo. E portanto aqui por repetição o jogo chega ao final a um empate. Portanto um grande resultado aqui para o nosso Jorge Viterbo, número 1 de Portugal, aqui a conseguir um excelente empate contra o Van Forest. Eu diria que teve melhor até na maior parte do jogo. Teve aqui ligeiras vantagens quase todo o jogo. E, portanto, como é que ficou este confronto? Bom, este confronto foi um confronto muito renhido. Vocês, como veem, todos os jogadores holandeses aqui com um rating de 2600 para cima, não é? E, de facto, a seleção portuguesa bateu-se muito bem. Portanto, no primeiro tabuleiro, o Jorge Ferreira, que é o número 1 de Portugal. No segundo tabuleiro, o André Sousa, que é o campeão nacional, já algumas vezes até, outro jovem, e é mestre internacional. No terceiro tabuleiro, um jovem que está em franca ascensão, o José Francisco Veiga, que também empatou com um grande mestre de 2600. E no último tabuleiro, outro jovem com grande ascensão, o José Guilherme dos Santos, aqui a perder o seu jogo. Mas de qualquer forma fica a excelente prestação. Como vemos aqui, a equipa portuguesa é inferior à equipa holandesa. A holandesa tem aqui só grandes mestres, por exemplo. Eu penso que Portugal, nós vimos ali na fotografia, está lá o Luís Galego, que é grande mestre também, não sei porque é que ainda não jogou. Bom, e de qualquer forma foi aqui, acho que foi um confronto bastante prometedor aqui de uma equipa super jovem portuguesa, super forte, que não conseguiu levar a vantagem sobre os holandeses, mas foi por muito pouco, foi aqui por meio pontinho. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, nós encontramos no próximo vídeo, fiquem bem e até lá.